E, pessoal, na hora que vocês forem dar o ok, me fala uns 30 segundos antes para eu sair ao vivo lá no YouTube, tá beleza? Então, só, acho que guardando a Raíssa entrar, né, Ângelo? Tá tudo certo com ela, em relação por causa da entrada dela no início aí? Ela acabou de me pedir o link aqui e eu disse para ela que o link está no e-mail dela. Então ela vai entrar agora. Mas ela não tá localizando, não. Ô, Samuel. Fala aí, Rodrigo, pode falar. Ó, vamos ver aqui, eu e Sérgio, já que vai ficar eu e Sérgio para fazer as perguntas, se quem vai ficar com as perguntas aqui do chat e quem vai ficar com as perguntas lá do YouTube. Eu vi que eu tenho uma preocupação porque eu acho que o Sérgio ele está no celular, e no celular é um pouco mais complicado para acompanhar a dinâmica das questões, né? Então aí veja com ele. Eu acho que era melhor você ficar aqui, Rodrigo. Você que já participou, acho que era interessante acompanhar o chat, porque provavelmente vão ter... Acho que a intenção é que o chat dá prioridade nas perguntas aqui do chat no Zoom, e lá no YouTube ficar alguém cobrindo e trazendo as questões para cá. Pode ser, Sérgio? Ô, Sérgio, Pode ser. Oi. Pronto, Sérgio. Então você fica lá no YouTube, pegando as perguntas de lá, e eu fico nessa explicada do chat, certo? Certo. Beleza. Pronto. Mas aí você fica ligado aqui para a gente fazer o Pai Bola, né? Tá bom. Sim, com certeza. Igor, querido. Igor? Oi, Ângelo. Querido, a Raíssa não está achando o link dela. Faz assim, Ângelo, pede para ela... Faz assim, manda o link de participante normal, esse que todo mundo participa, porque ela entrando aqui, eu tento localizar ela para subir ela como palestrante, pode ser? Ok. Aí, só pede para ela avisar quando ela entrar, porque eu preciso pesquisar aqui pelo nome dela. Ok. Talvez pro pessoal que for assistir no YouTube não ficar esperando, eu acho que eu já vou sair ao vivo lá e a gente só espera a Raíssa entrar, pode ser? Porque senão o pessoal vai ficar em dúvida lá que não vai achar a Pode live. ser. Acho uma boa. Então vou sair ao vivo aqui agora, pessoal. Já são 4 Samuel. Fala aí. Não dá para começar e depois ela entra e aí você coloca ela para... Vambora. Beleza? Vamos. Você vai querer falar alguma coisa no início ou não? Não, tô fora, é contigo. Valeu. Bom trabalho. Paz e bem. Beleza, estamos ao vivo, pessoal. Boa conferência para vocês. Obrigado, Igor. Boa tarde a todos e todas. É com prazer e com muita esperança no coração, em dias tão turbulentos, em dias tão complicados, que o Encontro das Pastorais Ambientais do Brasil tem mais uma etapa aqui. Esse encontro é fruto de uma organização das pastorais ambientais de todos os cantos do país, de nas realidades urbanas, dos biomas amazônicos, né, das capitais, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Arquidiocese de São Paulo, e ele é feito com muito arranjo, muito carinho. E hoje a gente tem pouco tempo para um tema muito complexo e muito atual, que é mudanças climáticas e impacto sobre a vida. Então, esse evento trazido pelo encontro vem no sentido de uma contribuição que vem sendo feita pela CNBB através da Comissão Episcopal Pastoral Especial para a Ecologia Integral e Mineração. É uma organização, vamos dizer, presidida
por Dom Roberto, da Diocese de Campos Goytacazes, do Rio de Janeiro. Então, todos aqui, todas que estão aqui, já são muito bem-vindas para as participações, e reiterar que todos os credos, todas as religiões, assim como bem diz Papa Francisco, quando escreveu a encíclica Laudato Si, que é uma encíclica da humanidade, não uma encíclica católica. E todos e todas aqui são muito acolhidos, estão muito bem acolhidos. Cada um em sua dificuldade dentro de casa. Peço permissão também para entrar na casa das pessoas que estão nos ouvindo, e que a gente faça agora, cada um dentro do próprio coração, 1 minuto de silêncio por tudo isso que a gente está vivendo, né? Pelas 35 mil vidas, almas, famílias, pessoas que perderam a vida com essa pandemia, e também em toda a violência, em todo o mal que nos aflige nesses dias. Pensamos a todas as energias do universo, e principalmente a Deus Todo-Poderoso, que guie a humanidade e para uma direção de paz e do bem. Então, antes de dar início e apresentar os nossos cientistas, pesquisadores, pessoas que tiveram esse carinho de estar com a gente hoje aqui, eu gostaria de citar um trecho do documento muito importante que guia todas as ações das pastorais ambientais do Brasil hoje, embora com todo o ensinamento da doutrina social da Igreja Católica, é a encíclica Laudato Si, que é o nosso guia principal. E a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco teve um cuidado muito grande de dedicar um tempo muito específico para ela, com vários cientistas do mundo todo, principalmente alguns brasileiros, ligados à espiritualidade e ao cuidado da casa comum. Temos o orgulho de dizer que esse termo de tudo está interligado é um termo de um brasileiro ilustre, Leonardo Boff, que sempre usou isso para entender que todas as nossas relações estão extrinsecamente correlacionadas. Então, para quem quer acompanhar depois da Laudato Si, o item 23 da Laudato Si, o clima como bem comum. O clima é um bem comum, um bem de todos para todos. Em nível global, é um sistema complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, esse aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacioná-lo ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo para combater esse aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros fatores, tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar, mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devido à alta concentração de gases do efeito estufa, anidro carbônico, metano, óxido de azoto e outros, emitidos, sobretudo, por causa da atividade humana. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se dilua no espaço. Isto é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, o qual está no centro do sistema energético mundial, e incidiu também a prática crescente de mudar a utilização do solo, principalmente o desflorestamento para a finalidade agrícola. Pulo para o trecho 25, muito importante. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados pelos fenômenos relacionados com o aquecimento e seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços do ecossistema, como a agricultura, a pesca e os recursos florestais.
não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção. Então, lastreado por esse trecho principal da Laudato Si, do clima, principalmente as duas questões muito importantes da ciência do clima, que os doutores e as doutoras sabem muito bem, que é adaptação e mitigação. O encontro nacional, o encontro das pastorais do Brasil, quer dar um sentido de ação. Então, já deixo aqui com todos os três uma missão que, ao final, a gente saia com propostas, ou pelo menos com boas ideias para as nossas pastorais do Brasil, dependendo de cada especialidade, de cada campo aí. Sei que tem, entre os três, um certo interesse muito grande em se aproximar depois dessas comunidades. Então, hoje nós vamos ter, eu não sei se está tudo certo com a Raíssa, mas eu gostaria já de falar um pouco dos três, né? Se a gente vai inverter, não sei, a Raíssa já entrou porque ela começaria, mas enfim. Hoje a gente tem... Não, a Raíssa não entrou ainda não, Samuel, não entrou ainda não. Precisa convertê-la aí para participante, então. Ela acabou de mandar um chat lá, está conectando. Mas vou falar um pouco já da Raíssa. A Raíssa é mestre em análise de políticas internacionais pela PUC do Rio e é responsável pelo desenvolvimento, monitoramento e análise do programa de políticas públicas da entidade Climate and Land Use Alliance, que é uma aliança do clima e do uso da terra. Temos aqui também conosco Alexandre Araújo Costa, professor titular da Universidade Estadual do Ceará e colaborador do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Temos também a doutora Francis Lacerda, pesquisadora do Instituto Agronômico do Pernambuco e responsável pelo Laboratório de Mudanças Climáticas e climatologista. Queria reiterar que, além daqui do Zoom, a nossa palestra está ao vivo no YouTube. Temos uma programação também nas redes sociais das pastorais ambientais, pelo Instagram, o Facebook, pastoral.ambiental, no Instagram, Facebook é paste.ambiental. Quem tiver interesse para anotar um número de WhatsApp também para entrar em contato com a gente, depois falar com o Ângelo aí, secretário-geral aí desse encontro, que é o DDD 21 97913 4182. Então, se a Raíssa já estiver por aí preparada, eu já queria que a gente desse o início para a gente não avançar muito tempo, para dar um tempo para a gente conversar aí bastante, fazer aquela dinâmica que a gente combinou, né? Fazer uma roda aqui das apresentações e no final as perguntas. Sim, pode falar. Ela ainda não foi colocada, estou esperando. Acabou de entrar ali, acabei de ver a Raíssa aqui. Olha lá, Raíssa. Então, olá, Raíssa. Tá faltando o áudio. Olá, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Deu uma dificuldadezinha aí no meu Zoom e de entrar, mas eu estava ouvindo vocês, estava ouvindo a apresentação. Prazer estar com todo mundo aqui, com vocês hoje de tarde no encontro das pastorais. Tá bom, legal, fica à vontade. Podemos dar início, então? Podemos falar um pouco, começar um pouco disso? Aí, claro. Raíssa, você viu que eu tentei puxar um pouco a brasa para a sua sardinha, porque eu vi que você tem uma intrínseca relação com política pública e mudança de uso da terra. As grandes questões hoje da mudança climática é isso, né? O avanço da fronteira agrícola, né? Justamente. O uso indevido dessa terra, dos indígenas, né? Esse avanço que a gente tem acompanhado, a quantidade de veneno que estão querendo colocar em nossa comida. Eu queria que você fizesse sua apresentação, se você tiver alguma apresentação, mas um pouco para a gente seguir nesse caminho, assim. Claro, com certeza, a gente vai sim tocar essas questões. Eu peço licença aqui aos colegas, acho que a gente tem cientistas, né, que vão apresentar aqui. Eu até falei para o Ângelo, Ângelo, eu não sou cientista, eu sou mais cientista política e de análise internacional. Mas como eu já lido com isso há muito tempo, e sempre que a gente vem trazer um pouco o debate das mudanças climáticas, a gente tem que acabar entrando, enfim, não tem como, né, entrar na ciência, explicar um pouco. Então, até peço licença aos colegas, porque acho que eu vou acabar repetindo aí, enfim, fique à vontade também para corrigir qualquer ponto, mas vou tentar trazer de uma maneira didática um pouco do que a gente está falando, né.
Vou compartilhar minha tela agora com todo mundo. Sim. Vamos lá. Me digam aí se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ver. Tá certo. Opa, não é essa aqui não, peraí. Não é esse slide, deixa eu botar no slide certo. Isso, só põe no F5 no modo, Isso. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou feliz, assim, eu acho que só o tema, né, mudanças climáticas, o impacto sobre a vida, isso é tão interessante, né, esse olhar para os impactos, né, então estou feliz de estar aqui, você já me apresentou, acho que eu não preciso entrar muito mais nisso. Eu acho que é importante a gente falar, né, e começar a conversar sobre onde tudo começa, né, tudo começa no efeito estufa, então a gente entender que fenômeno é esse, né, então, a atmosfera, então, cientistas lá atrás entenderam que a nossa atmosfera, e aí esse pontilhadinho aqui que vocês estão vendo, em volta da Terra, ele representa isso, ele funciona como uma estufa, né? Só um minutinho. Então, os gases que estão aí em volta da Terra, eles vão reter energia do Sol, né? E transformar isso vai ser traduzido na forma de calor. Então, é como se fosse um cobertor que deixa a Terra quentinha. Esse efeito estufa, para quem não conhece, ele é muito importante, porque ele permite com que a gente tenha vida na Terra. Então, ele é um fenômeno natural, esse debate das mudanças climáticas começa aí. Ele é um fenômeno natural e ele é um fenômeno importante, né, que permite com que a gente tenha vida na Terra. Opa, deixa eu passar aqui. Como é que eu passo? Foi. Então, uma analogia que eu encontrei que eu acho super interessante é entender o efeito estufa como um veículo que está no Sol. Então, você tem ali os raios solares, né, atravessando o vidro, né, de um veículo que está no Sol e aquecendo o seu interior. Esse vidro, ele não vai permitir com que todo o calor que entra, né, todo o Sol que aquece, né, os gases que estão ali dentro, que ele saia. Então, normalmente, quando a gente entra num veículo, ele está aquecido, né, por dentro, ele está quente. E o vidro que está ali, ele vai fazer essa barreira, ele vai fazer esse papel de barreira, né, de cobertor, e não vai permitir com que esse calor se dissipe. Então, só um minutinho. E aí, então, no caso da nossa atmosfera, da Terra, os gases fazem a função desse vidro, né, tipo, de impedir, né, essa passagem do calor para fora. E eu estou fazendo estou pontuando isso, porque sempre que a gente falar de mudança climática, a gente vai sempre falar gases de efeito estufa, os gases, a emissão de gases, então é importante entender de onde está vindo isso. Então, novamente, esses gases, eles são naturais na atmosfera, né, e eles fazem essa função que é importante para a nossa vida. Aqui embaixo tem uma ilustração de algum desses gases, né, a H2O e o CO2. A gente fala muito do CO2, eu não vou entrar nos detalhamentos científicos disso, mas a questão é que a gente sempre fala muito deles, né, e eles têm essa função de reter parte desse calor, né, que chega na atmosfera e não deixar sair tudo, né. Então, assim, se a gente está falando, deixa eu voltar aqui. Se a gente está falando que o efeito estufa é um fenômeno natural, o efeito estufa é um fenômeno não somente natural, como ele é importante para a existência da vida na Terra. Então, qual que é o problema, né? Qual que é a grande questão? Então, a questão, ela está no fato da gente intensificar esse fenômeno. O problema é a intensificação exagerada e a rapidez com que isso acontece, certo? Então, a gente vai ter uma emissão exagerada de gases, que vai intensificar o efeito estufa, e esse efeito estufa vai levar a um aumento sistêmico, né, a maneira como a gente chama, um aumento da temperatura na Terra, que vai levar a impactos, que vai gerar impactos. Ao mesmo tempo, então, assim, eu coloquei assim para a gente estabelecer e entender, digamos assim, as relações de causalidade, mas a verdade é que é um processo que também vai acontecendo no tempo, ele é um processo. Então, é como se isso, assim, o fenômeno fosse se intensificando e a gente fosse assim, começando a ouvir e sentir os sintomas, que são os impactos, né? Como se fosse um paciente que fosse adoecendo, e aí você começa a ver esses impactos, né? Você começa a sentir, né, o aquecimento. Então, assim, então, assim, desde quando que isso vem acontecendo, né? Então, essa intensificação desse processo vem acontecendo desde a Revolução Industrial. Então, desde os 1800, quase 1900,
ali é o momento em que os cientistas marcam o momento da nossa modernidade, o momento em que o homem começou a contribuir para esse processo e começou a liberar muitos gases, né? Então, os cientistas já dizem que a gente aqueceu já o planeta desde esse marco da Revolução Industrial em quase 1 grau. Então, isso já é um aquecimento manifesto, isso é um fato científico, já aquecemos. Por conta desse acúmulo de gases. Então, teve muito acúmulo de gases. Desde então, e vem aumentando cada vez mais, e a gente vai entender um pouco, a gente ainda vai entender melhor o porquê, né? Eu falei aqui nessa cadeia, a gente fala, então, retomando, emissão exagerada de gases, que intensifica, então, o problema é a intensificação do fenômeno que é natural, aumenta a temperatura na Terra e gera impactos. De que impactos que a gente está falando, né? A gente está falando de alguns impactos como o aumento do nível do mar, a alteração da vida nos oceanos, você tem secas e inundações mais severas. Então, esse tipo de coisa já acontece. Num cenário em que a Terra vai se aquecendo, né? A gente tem a intensificação desses fenômenos. A gente tem ondas de calor mais intensas, tem tempestades e furacões mais intensos, tem extinção de espécies, né, que estavam acostumadas a viver numa determinada temperatura e não conseguem se adaptar e aí morrem, né? Com todas essas mudanças, é muito natural a gente pensar, se onde chovia antes não passa mais a chover, ou onde você chovia chove muito mais do que o esperado, você vai ter um impacto na agricultura, na agropecuária, na produção de alimentos. É normal, né? A chuva é um dos fatores determinantes do que você planta, o que, aonde e como, né? Você vai ter impactos na saúde, em como as doenças se espalham, né, inclusive. Você vai ter um impacto na geração de energia. Aqui no Brasil, a gente tem a felicidade de ter uma geração de energia que é feita por hidrelétrica, né, pelo meio da água, da força da água, né. Então, se a gente passa a ter seca onde a gente tinha chuva, né, um regime de chuva que contribuía para ter um rio cheio, a gente vai ter um impacto na produção de energia, né, então talvez tenha que mudar ali o local de produção. Então, isso aqui são alguns exemplos, e são coisas que a gente já observa em algumas localidades, mas vale para o futuro, né, então é isso, é coisas que a gente já está observando em alguns locais do mundo, e coisas que vão ser intensificadas no futuro. São esses impactos que a gente vai falando. Aqui são os sintomas do paciente, né, é aquilo que a gente falou. Então, a gente, né, retomando, né, eu trouxe isso, então a gente trouxe o que é o efeito estufa, quando ele é natural, quando ele começa a ficar exagerado, e falou um pouco dos impactos, né. A gente chega, então, no conceito de mudanças climáticas. Mudanças climáticas consiste, então, nesse processo de agravamento do efeito estufa, pela emissão de gases resultantes de atividades desenvolvidas pelo homem, né. A gente vai entrar nessas atividades. Aí, aqui só repete, fala que o acúmulo dos gases vem desde a Revolução Industrial, e que a aceleração desse processo tem levado ao aquecimento, como a gente já viu que já acontece, já está provado pela ciência. Aí a gente se pergunta, né, quais são, então, assim, se a gente está falando de emissão, que esse gás, né, ele vai deixando aquele cobertor um pouco mais grosso e vai mantendo o calor ali em volta da Terra, quais são as atividades, então, que emitem gases, e quais são aquelas que absorvem, que puxam o gás da atmosfera, que chupam o CO2 da atmosfera. Então, a emissão de gases está na queima de carvão, de petróleo e gás, e aqui a gente está falando tanto de processos que são, por exemplo, relacionados com a indústria, que precisa queimar isso para poder gerar suas atividades, como, por exemplo, de transporte, né? Aí transporte de veículos, né, de carga ou de pessoas, a gente está falando disso. A gente está falando, por exemplo, de ar-condicionado em residência, né? Então, aquecimento e resfriamento residencial, né? Como a gente não tem aqueles invernos muito severos, para a gente essa coisa de aquecimento da residência não é uma coisa muito importante no Brasil inteiro, né? Porque a gente é um país tropical. Mas no mundo, isso é bem importante, né? Tem países em que isso é muito relevante. A geração de energia elétrica, né, por vezes, e o uso também implica emissão de gases, a queima e derrubada de florestas é uma muito importante, como o Samuel colocou, né, que é onde, inclusive, a organização para a qual eu trabalho atua, né. As atividades agropecuárias, e aí tem questões de, aí tem pedaços, né, das atividades, tem o próprio boi, né, a gente brinca, é o pum do boi, e esse pum do boi é bem potente em engrossar o cobertor das mudanças climáticas aí,
Tem também insumos, né, que acabam gerando, a maneira como você maneja, enfim, tem uma série de detalhamentos, mas a questão é que a atividade agropecuária emite bastante gases de efeito estufa, a queima de resíduos animais e a disposição de resíduos humanos. E aí, dentro do lado da absorção, né, aqueles que ajudam a fazer a balança, né, aqueles que emitem e aqueles que ajudam a balancear um pouco. A gente tem a vegetação nativa. Eu provavelmente eu deveria ter colocado os oceanos aqui também, porque eles naturalmente também absorvem gases, mas aí os meus amigos cientistas vão poder complementar aí qualquer falha que eu tive aí nessas explicações. Mas o fato é que a vegetação nativa, né, e aí seja no crescimento, né, natural, ou seja, na restauração, ou seja, plantas novas, né, ou você plantar uma planta nova, ou o próprio crescimento de uma planta que já existe, ela captura, né, ela pega carbono da atmosfera, e ela ajuda nesse balanço. Aí, ao fim e ao cabo, a gente chega, né, então, tem essa, como eu falei, né, esses fatores, eles estão relacionados, perdão, só um minutinho, quando a gente olha para esse problema, então a gente vai olhar normalmente a partir de cada país, de cada estado, e como a gente notou, cada uma daquelas, cada um das atividades que emitem, elas estão relacionadas a atividades econômicas, né? Então, cada país, por exemplo, muito dos países do norte, então os países ricos, eles têm essa emissão muito relacionada com a queima de combustíveis fósseis, né, de petróleo, porque eles têm uma indústria muito desenvolvida, muito mais desenvolvida do que a brasileira, assim, em comparação do que a brasileira. Então, quando a gente olha, fala assim, vamos olhar a foto do Brasil. O que o Brasil, nesse fenômeno que é global, como que ele contribui para as mudanças climáticas, né? As emissões, elas vêm primariamente, aqui são dados de uma instituição chamada Observatório do Clima, eu não coloquei aqui, desculpa, eu devia ter colocado a fonte, mas é Observatório do Clima, os dados são de 2019. E aí, então a gente vai ver que elas vêm primariamente da onde? Do desmatamento, então é do corte e queima de vegetação nativa, e aí em todos os biomas brasileiros, mas a gente vê que é muito expressivo na Amazônia e no Cerrado, né, muito importante, quer dizer, as áreas são muito vastas, a atividade agropecuária e o setor de energia também, né, então o setor da agropecuária, o setor da energia, e aí aqui tem a questão do consumo de energia elétrica, e o transporte, né, então, gasolina, né, então, assim, desmatamento tem um grande peso, né, a gente vê aqui que, se você for, a gente vai chegar lá no lugar do que a gente pode fazer, né, como indivíduo nessa luta, mas aqui tem uma questão assim, são assim, quem desmata para quê, né? Então, se ele está desmatando para uma atividade agropecuária ou para pecuária, vamos colocar diretamente, o desmatamento ele é muito feito, né, para limpar, né, áreas para agropecuária. Então, assim, então, assim, juntando, a gente tem a grande atividade econômica, diferentemente de outros países, né? Aqui no Brasil a questão é com esses setores. Então, assim, se a gente está falando de mudança climática no Brasil, a gente não consegue não falar de desmatamento, não consegue não falar de agropecuária e não consegue não falar de energia. São essas três coisas que importam. E aí a gente se pergunta, e aí, né? Vamos entrar um pouquinho, então, no desmatamento, entendendo que o desmatamento em si, ele é ali, como vocês viram, né? Eu não mencionei, mas aqui 44% das emissões brasileiras, seguidas de 25% da agropecuária e 21% da energia, né? Então, e os outros dois são resíduos e processos industriais, só para destacar isso para vocês. Raíssa, só marcando um time aqui, a gente passou um pouco mais assim, a gente tem mais uns 5 minutos, só para a gente passar, para ter uma dinâmica, e depois a gente vai ter como voltar nos temas aí, mas continua. Beleza, mas já estou chegando, já estou indo já para as conclusões. Então, só para o desmatamento, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o desmatamento, então, a gente teve um avanço muito grande. Lá para 2000, assim, 2004, 2005, vieram umas políticas muito boas que fizeram o desmatamento do Brasil cair muito. Então, naquele momento, a gente estava assim estamos contribuindo com a mitigação da mudança climática, né? O Brasil está reduzindo seu desmatamento, que é a sua principal fonte de emissões, né? Só que desde 2012 o desmatamento vem crescendo. E aí aqui eu destaco só na Amazônia, né? Especialmente na Amazônia, eu trouxe o dado da Amazônia. Então, desde 2012 o desmatamento vem crescendo na Amazônia. Está em 2020, né? Então, são 8 anos de subida. A previsão esse ano, né? Desmatamento
entre 2018, não, perdão, agora, minha cabeça, 2019 e 2020, é que a gente bata 12 mil quilômetros quadrados. Isso é um aumento muito expressivo em relação, assim, é o maior desmatamento na última década. Então, a gente está realmente numa curva alta, né? Então, o Brasil, mesmo num período de recessão econômica, mesmo numa pandemia, a gente está contribuindo para as mudanças climáticas, né? Está emitindo. E a gente vai ver aqui eu coloco que a grilagem, o roubo de terras públicas, né? É uma das principais causas. E aí aqui a gente olha rapidamente, né? O desmatamento em si, ele tem variados impactos, né? Então, assim, ele em si mesmo, ele contribui para a mudança climática e ele já impacta o território, né? Aqui no curto prazo, né? Como a gente vê, a mudança climática é um processo que você vai observando, mas o desmatamento em si já tem os seus impactos em si mesmo. Então, perda de biodiversidade, mudança do regime de chuva, pressão e violação de territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais, violência, conflito, perda do patrimônio público e impunidade. Isso é só para dar um destaque desse principal vetor. Quem são as pessoas mais impactadas? Então, já está comprovado que a mudança climática, ela acentua a desigualdade social. Então, pessoas, né, as populações empobrecidas em situação de vulnerabilidade, se elas já são pressionadas e são violadas de várias maneiras, hoje em dia, pelos fatores que estão aí, num cenário daqui 20, 30 anos, aumento das secas, aumento das inundações, aumento do nível do mar, aumento dos furacões, dos eventos extremos que a gente chama, né, vai se extremar mais esse cenário, a gente vai ter as populações, né, empobrecidas em situação de vulnerabilidade, sofrendo mais, estando mais vulneráveis. E aí a gente coloca, também já tem comprovação científica, já tem vários indícios de como as mulheres sofrem de modo diferenciado, porque elas têm essa situação, elas são tidas como as cuidadoras da casa, né, e, por exemplo, quando você tem uma situação de um furacão, né, muitas vezes a mulher, ela ainda vai se vulnerabilizar, ela já estava vulnerabilizada, ela tem que cuidar daquela família, e ela vai se colocar numa situação ainda mais vulnerável, vai ter que ir atrás de alimento, vai ter que ir atrás de emprego, como é que deixa as crianças, não tem uma rede de apoio. Então, a mulher, ela é um grupo, né, precisa se olhar para a situação da mulher, né, tanto na solução, como na adaptação, como é que a gente se adapta, né, num cenário em que o mundo vai aquecer. E aí, chegando para o final, vamos olhar para a parte que é super legal, que são as ações, né? Aqui eu dividi em 2 grupos, coloquei ações coletivas e ações individuais. Uma primeira é fazer uma roda de discussão sobre como as mulheres podem ser impactadas, né, pelas mudanças climáticas e maneiras de fortalecê-las. Então, se você está ali na sua comunidade e, por exemplo, a produção local, né, as mulheres vivem de, sei lá, plantio de alguma coisa, né, vivem de pescar, ou, enfim, eu coloquei as mulheres aqui porque eu disse que elas seriam os grupos mais vulnerabilizados, mas isso podem ser outras coisas. Mas entender e falar assim, quais podem ser os impactos nesse grupo? E como é que a gente pode, então, né, hoje, atuar para fortalecer esses grupos, pensando que, assim, se prevenindo em relação às mudanças climáticas, né, para tentar atenuar o impacto sobre essa população. A mesma coisa, eu diria que aqui fica um convite, pensar assim, na sua localidade, existem povos tradicionais? Será que eu sei quem são? Então, se eu conhecer, por que não trazer um representante de um povo indígena ou de uma comunidade tradicional para compartilhar as vivências deles com os impactos das mudanças climáticas? Hoje, eles com certeza vão ter coisa para falar e ouvi-los sobre como eles podem ser apoiados, da mesma maneira que as mulheres, né? Ouvi-los, falar, se tem alguma coisa que a comunidade pode fazer. Raíssa, vamos deixar lindo esse slide seu, é disso que a gente está falando, mas vamos deixar para a gente discutir essas propostas mais lá no desfecho, porque senão a gente passa o tempo, entendeu? Aí a gente volta a falar disso, porque segura nessa tela aí, só descompartilha e depois a gente volta a falar disso. Você pode, se você me der 30 segundos, eu passo tudo. Eu não entro em todos e a gente discute mais. Só para fechar, que aí não fica... Fecha então, vamos lá. Então, ações coletivas. Perguntar para o seu prefeito, ele está fazendo alguma coisa? Isso é bem simples. Rede social, e aí, você está cuidando do nosso meio ambiente? Tem um plano de mudanças climáticas? Identificar uma área que precisa de restauração. Plantar árvore é uma ótima ação. Ações pessoais. Dividir o carro.
pós-pandemia, tá, gente? Eu não estou falando agora não, mas quando pudesse dividir o carro, você não emite emissões, reduzir o consumo de carne, né? A gente viu que a agropecuária é uma das grandes emissoras, então você faz uma escolha de consumo que não apoia aquele setor. Plantar árvores no quintal de casa, que ajuda a reduzir ali, ajudar o microclima. E aí, por fim, depois, Samuel, eu deixo aí para todo mundo, tem uma listinha aqui de para conhecer mais, que são referências legais, que são documentários bem bacanas, e coisas que o pessoal pode ver depois. Obrigada, desculpa se eu passei o tempo aí. Mas calma, fica aí, ó. E tá um ar aí, porque o pessoal tá falando que você... se não for brasileiro, não acompanha a Raíssa. Cada velocidade, a bateria, é coisa de baterista, tô vendo aí atrás. Meu Deus, eu falei muito rápido, o pessoal tava... Cadê? O ritmo. Não, foi ótimo. Obrigado, Raíssa. Agora, pra gente... Aí depois a gente volta e vai ter ainda. Tá. Agora, pra gente deixar... dar o fluxo aí, vamos chamar o Alexandre Araújo Costa. A gente já fez a apresentação, né, professor? Acho que é bom repetir. O professor Alexandre Araújo Costa é titular da Universidade Estadual do Ceará e colaborador do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Está com a palavra, Alexandre, fique à vontade aí. Muito obrigado de antemão. Ok, primeiro meu boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Eu vou terminar repetindo alguns pontos, né, que Raíssa trouxe, inevitavelmente, mas eu queria, obviamente, saudar as iniciativas da Igreja Católica nesse processo todo, né? Falar da qualidade maravilhosa do texto da Laudato Si, e dizer que eu, como bom ateu, eu estava de pé às 4 da manhã aguardando ansiosamente o lançamento da encíclica, porque é, de fato, um texto lindo, formidável, né? Então, eu vou logo aqui compartilhar os nossos slides. Acredito que vocês estejam vendo, né? Revisãozinha rápida sobre os aspectos físicos do planeta, do clima do nosso planeta, tá? Para a gente não se perder. Primeiro, de que é que depende o clima de qualquer planeta no universo, não só da Terra? Depende da quantidade de energia que chega da estrela, no caso nosso, do Sol. Depende de quanto dessa energia é absorvida e depende se a atmosfera desse planeta tem alguma coisa que segure ou não essa energia. Basicamente é isso. A ideia é simples, né? No caso da Terra, a resposta para a última pergunta é sim. Existe um conjunto de gases, como bem lembrou a Raíssa, são os chamados gases de efeito estufa, que conseguem reter parte da energia dentro do sistema climático terrestre. Parte do calor que a Terra perderia para o espaço fica dentro do planeta graças à presença desses gases na atmosfera. Importante dizer, esses gases são minoritários, né? Esses gases são minoritários. E é por isso que qualquer mexida que a gente der na atmosfera vai perturbar o sistema, né? O exemplo, né, mais conhecido é justamente esse camaradazinho aí, o CO2, que consegue capturar calor, né? Basicamente é isso que o torna um gás de efeito estufa. A ideia, portanto, é muito simples e a analogia com o cobertor é perfeita, né? Na verdade, pouco gás de efeito estufa é como se você tivesse sem cobertor, só com um lençolzinho fino. Uma quantidade maior já é um cobertor mais grosso. Muito gás de efeito estufa é como se você estivesse empilhando um cobertor em cima do outro. E por isso, resumindo, o que acontece efeito estufa de menos é ruim, né? Se a Terra não tivesse efeito estufa, as estimativas são que a temperatura média do planeta seria de 18 graus abaixo de zero. Ou seja, nosso planeta seria muito inóspito à vida. Efeito estufa dentro de um determinado limiar, e as espécies que estão hoje vivendo no planeta, inclusive a nossa, se adaptaram justamente a um determinado intervalo de temperatura. Efeito estufa certinho, ou seja, um cobertor da espessura correta, é ótimo. Mas efeito estufa demais não dá, né? Efeito estufa demais é um problema. A gente pode também olhar isso de uma outra maneira, né? É a história de que tudo demais faz mal, né? Mesmo coisas boas, ou de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Pois é. Então, basicamente, isso acontece com o efeito estufa. E o que tem acontecido é que, desde a Revolução Industrial, nós temos queimado loucamente carvão, petróleo, gás natural e temos promovido, ampliado a agropecuária em escala industrial também, né? Então, promovido muito desmatamento, expandido as populações de rebanhos, etc. E isso tem levado a que uma grande quantidade de CO2, porque o que acontece? Quando você queima madeira, ou quando essa madeira, né, apodrece, quando você queima carvão, petróleo ou gás, o que ocorre é que essa queima produz o CO2. E aí esse CO2 vai para a atmosfera. O desmatamento foi o primeiro a crescer, né, como a gente consegue perceber, seguido aí dos usos, né, dos sucessivos combustíveis fósseis. Quem se soma na história é o uso de cimento e outras atividades. E daí o que acontece é que o CO2, como ele quase não reage quimicamente na atmosfera, uma vez jogando esse gás para lá, ele vai se acumular, né? Vocês vejam que aqui, antes da Revolução Industrial, a gente estava um pouquinho abaixo dos 280 partes por milhão, que basicamente a cada milhão de litros, né, da atmosfera, menos de 280 eram de CO2, e esse negócio não parou de crescer ao longo do tempo. Cresceu. Parece até a curva de contágio do coronavírus, né? Curva exponencial. E aí passou de 415 partes por milhão, agora em maio de 2020. Então é como se a gente tivesse com 50% a mais de CO2 na atmosfera. Ou seja, é como se a gente tivesse com um cobertor 50% mais grosso do que o que a gente tinha antes. Resultado, isso não poderia produzir outra coisa senão o aquecimento do planeta, né? Aí você diz, mas Alexandre, mas é só um grau, ou na verdade 1,1, 1,2, que é o que está dando aí nos anos mais recentes. Só que isso não é pouco. Primeiro, esse aquecimento é inédito na escala paleoclimática, como a gente chama, ou seja, na escala do clima do passado. Não tem nada parecido nos últimos 1000 anos, não tem nada parecido nos últimos 12.000 anos, e mais do que isso, esse aquecimento, que é o que a gente tem hoje aqui, ó, tá vendo a temperatura subindo rapidinho? Isso aqui são 12.000 anos. A temperatura subiu tão rápido, mas tão rápido, que a gente vê que ela subiu muito mais rápido do que ao final da última era glacial, que é esse aquecimento aqui. Então, é uma verdadeira loucura o que a gente está fazendo com a atmosfera terrestre e, portanto, com o clima do planeta. Ele também não é uma questão apenas de ilha de calor, não é só no ambiente urbano, ele é generalizado, né? E os impactos já estão aí, visíveis. A perda de gelo, cada vez mais acelerada, a elevação do nível do mar e as tempestades costeiras, secas cada vez mais severas. Sim, isso aí sou eu, numa cidade do interior do estado do Ceará, cujo açude secou. E aí é fácil entender isso, né? Uma atmosfera mais quente evapora mais água da superfície. E, obviamente, com isso, as secas ficam mais severas. Mas olha o outro lado da moeda. Se essa atmosfera retira mais água da superfície, essa atmosfera passa a conter uma quantidade maior de vapor d'água e, portanto, passa a ter mais matéria-prima para produzir grandes tempestades, como grandes furacões, grandes tufões, né? A gente todo ano está assistindo tragédias, né? Como a do Katrina, a do Irma, do Maria, enfim. Ondas de calor letais, esse é um outro fator terrível, né? O que está mostrado aí, sim, desculpem a força da imagem, mas são sacos de cadáveres, porque não é outra coisa que é produzida quando a temperatura sobe acima dos limites toleráveis para o nosso organismo. E isso está acontecendo com cada vez mais frequência. Em 2015, foram 4.000 pessoas na Índia e no Paquistão que morreram de calor. E aí, óbvio, incêndios florestais. A gente agora, obviamente, está com um olhar muito para a pandemia, mas 2020 começou com uma outra tragédia, que foram os incêndios florestais na Austrália, que mataram mais de 1 bilhão de animais. Né? Então, é uma tragédia, inclusive, para a biosfera do planeta. O que agora a gente precisa entender e quantificar é até onde a gente pode ir. E o que é mais preocupante, e isso foi uma ciência produzida, detalhada, após a Laudato Si, após o Acordo de Paris, o que hoje se entende é que o limiar que poderia conter muitos dos piores impactos do aquecimento global,
esse limiar está em apenas 1,5 grau de aquecimento. Nós já estamos em 1,1, 1,2. Por quê? Porque acima de 1,5 grau, a gente passa a ter uma exacerbação de todos os eventos extremos. Né? Isso cria uma série de problemas. Imagine uma pandemia, as populações que estão sendo impactadas, por exemplo, como na Índia e em Bangladesh, por um ciclone tropical. Você fica em casa por conta da pandemia ou você evacua a sua casa por conta da tempestade? Né? Acima de 1,5 grau, mais de 70% dos corais de águas tropicais vão ser ameaçados. Né? Com 2 graus, basicamente, a gente tem uma morte generalizada desses corais. Os corais são fundamentais para os ecossistemas marinhos. São muitas espécies de peixes e de outros animais que dependem dos corais para se reproduzir. O Ártico, né, com 1,5 grau, a gente já passa a ter alguma chance de termos verões simplesmente sem gelo. Com 2 graus ou mais, aí você passa a ter uma frequência cada vez maior de verões desprovidos de gelo marinho do Ártico. E a situação lá já está muito ruim. Hoje, o Ártico tem 70% a menos de gelo marinho nos meses de verão do que há apenas 4 décadas, quando o monitoramento começou. E, além disso, você tem uma série de desequilíbrios ambientais, como perda de várias espécies, inclusive de insetos polinizadores, se as temperaturas sobem demais. As zonas costeiras são fortemente ameaçadas. Com cada 0,5 grau, você amplifica, já em meados desse século, em 10 milhões de pessoas, a exposição a tempestades costeiras e a elevação do nível do mar, que pode obrigar essas pessoas a se deslocarem. E aí, óbvio, por falar em deslocamento de pessoas, a conjunção de secas, tempestades severas, elevação do mar, etc., pode produzir uma legião imensa de migrantes climáticos. Né? O Banco Mundial estima que já em 2050 a gente pode estar falando de 140 milhões de pessoas de países pobres que não têm como ficar no seu local de origem. Né? E aí, mais uma vez, como as coisas se entrelaçam, né? Nós vamos precisar lutar como nunca contra a xenofobia, contra o racismo, para acolher esses irmãos e irmãs como irmãos e irmãs que são, né? Diante das dificuldades geradas pela crise climática. O que é preciso para a gente, no entanto, evitar as maiores tragédias? O desafio é enorme, porque para que a gente tenha direito a um cara ou coroa, ou seja, para que a gente tenha 50% de chance de evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 grau, nós só podemos lançar 580 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Aí você pode perguntar, poxa, Alexandre, mas isso é muito ou é pouco? Parece um número enorme. Mas o problema é que nós estamos jogando 42 bilhões todo ano. Né? Ou seja, em algo como 12 a 13 anos, esse saldo vai para o espaço. E olha, não é seguro não, é para ter 50% de chance. Para termos chances de fato reais, então, de evitar os piores impactos do aquecimento global, a tarefa é imensa. A gente precisa cortar pela metade as emissões de gases de efeito de estufa até 2030 e precisamos descarbonizar inteiramente a economia até meados do século. Isso significa que cada pessoa do planeta tem que chegar em 2030 emitindo no máximo 2,5 toneladas de CO2. No entanto, ao mesmo tempo em que tem muita gente dos países mais pobres que emite muito menos que isso, por exemplo, um morador de Malawi emite 0,1 toneladas de CO2 por ano. Né? Sem carro, sem ar-condicionado na casa, sem um monte de aparelho eletrônico, sem agricultura de escala industrial. Mas um habitante médio dos Estados Unidos emite 16,5 toneladas de CO2 por ano. Né? Haja carrão na garagem, haja viagem para lá e para cá, haja consumo de carne todo dia, haja um monte de aparelho elétrico, haja consumo, e para produzir bens de consumo é preciso gastar energia e que em geral vem da queima desses combustíveis fósseis. Pior, quando a gente fala dos mais ricos, os 10% mais ricos nos Estados Unidos emitem bem mais. Cada pessoa desse segmento emite, em média, 50 toneladas de CO2 por ano. Isso é 20 vezes mais do que a cota. E isso é 500 vezes mais do que um habitante de um país pobre. Então, vejam que tem um problema aí de desigualdade terrível. Os mais responsáveis por essa tragédia, pela situação de emergência em que nos encontramos, não são os mais impactados. Né? Os impactos
cai muito mais sobre os mais pobres. Mas, enfim, para a gente avançar nas tarefas. A conta foi feita. É preciso deixar 90% do carbono contido em carvão, petróleo e gás exatamente onde está, no subsolo. É preciso tornar os combustíveis fósseis peça de museu. 2, é preciso zerar o desmatamento e recuperar nossos biomas, nossas florestas, né? Trocar essa agricultura industrializada, trocar esse consumo alucinado de carne por um outro sistema alimentar, com a agroecologia, com a agrofloresta, com a agricultura urbana e periurbana, né? E exatamente para a gente evitar o pior, né? Ok, para que isso possa ser feito, tem mudanças fundamentais a serem tomadas na nossa sociedade. Uma delas nós precisamos acabar com essa cultura de descarte. Não, desculpa, peraí, não é esse aqui não. É esse descarte. Porque cada item desse que está jogado no lixo aí demandou matéria-prima e demandou energia para ser produzido. O grosso dessa energia veio através da queima de combustíveis fósseis. Então tem um outro lixo que foi usado para produzir esse lixo que você não está vendo. Esse outro lixo está na atmosfera, aquecendo o planeta e condenando inúmeras formas de vida, condenando inúmeras milhões de vidas de pessoas humanas, as vidas de seres não humanos a uma condição terrível nas próximas décadas. Então é preciso acabar com essa cultura do descarte. É preciso mudar radicalmente a nossa matriz energética, porque e aí pensando uma lógica que é diferente, não é colocar eólica e solar para ganhar dinheiro e para gerar mais energia. Não, a gente precisa falar muito diretamente. A humanidade precisa de uma demanda de energia menor, precisa reduzir a demanda de energia, para que toda essa demanda possa ser suprida através de renováveis com o menor impacto ambiental possível. Mais do que isso, nós precisamos de uma revolução nos transportes. Porque, gente, assim, na boa, se um extraterrestre viesse e olhasse uma cena como essa que está aí, de um engarrafamento, e soubesse que a gente chama isso aí de mobilidade, ele ia dar risada, né? Não, mobilidade tem que ser outra coisa. Transporte 100% eletrificado, transporte de massa 100% eletrificado, sobre trilhos, público e locomoção ativa. E, óbvio, redução das viagens desnecessárias, né? Porque, vamos combinar, né? Está aqui, nós estamos conseguindo dialogar à distância. Claro, é muito bom um abraço de um parente que está distante, um abraço de um amigo que está distante, uma cervejinha com quem está longe, mas nós precisamos entender o conceito de limites. Um deles é esse, né? E precisamos falar abertamente da mudança de hábitos alimentares. Não dá para sustentar uma humanidade que consome 340 milhões de toneladas de carne todo ano. Lembrando que a expansão da fronteira agropecuária é justamente para suprir de pasto e de área para monocultura, que serve como base, como matéria-prima para a ração animal, que está comprometendo fortemente, não apenas contribuindo para emitir CO2, mas comprometendo os possíveis sumidouros de carbono, né? A gente está não apenas perdendo algo que é importante, apenas emitindo CO2, a gente está perdendo algo que poderia ajudar a resolver o problema que é o crescimento das nossas florestas. Então, esse sistema de alimentos com forte presença de proteína animal, ele precisa dar lugar a outra realidade, né? 77% das terras são usadas para pasto e monocultura para ração, e esses 77% das terras nos fornecem apenas 18% das calorias e 37% das proteínas. 23% da terra, de onde vêm os vegetais que consumimos, é capaz de produzir muito mais. Então, vamos repensar, inclusive, a nossa alimentação. E vamos reconstruir o mundo. Vamos reconstruir o mundo, né? Com solarização das residências, né? Sem precisar remover nenhuma comunidade para colocar uma grande usina solar, usar os tetos das casas, com outro meio de transporte, com áreas verdes nas cidades, com florestas recompostas, etc. Eu sei, para isso, vai ser muito bonito a gente falar, mas tem muitos interesses econômicos em jogo. Indústria de combustíveis fósseis, agronegócio, esses caras financiam o negacionismo climático, né? Tem patife, e aí, desculpem o termo forte, mas tem patife que vai para a TV, vai para as redes sociais,
se fingindo de cientistas para dizer que o aquecimento global não existe, né? Esse negacionismo climático, que parece muito com o negacionismo da pandemia, né? Não existe coronavírus, é só uma gripezinha, né? Então, aquecimento global não existe, ou então não é um grande problema. Isso tudo tem o dedo de interesses econômicos, políticos e ideológicos terríveis. Então, é preciso que nós construamos, e eu tenho certeza que as pastorais podem cumprir um grande papel a favor disso, nós construamos uma resistência, né, e as mobilizações necessárias para mudar esse estado de coisas, para transformar profundamente a sociedade do jeito que é necessário, para que a gente volte a caber na biosfera do planeta e para que a gente não deixe como legado as nossas crianças e jovens, né? A minha foto de perfil mostra 2 textos da minha prole, né? Mostra a Bárbara e o Arthur. Tem também a Greta, né? Minha filha pequena. Não é a Greta Thunberg, é a Greta Costa. Tá? Mas nós não podemos, é uma questão moral, não podemos deixar para gerações de jovens e crianças um planeta devastado. É isso que está em jogo, né? É o futuro dessas pessoas, é o futuro de gente que a gente ama, né? E é o futuro de uma biosfera muito rica, que, diferente muitas vezes do que as pessoas se enganam, né? E isso aí, Francisco, o santo, e Francisco, o Papa, estão certos, somos todos, se não irmãos, primos. Para a gente ter ideia, e eu queria fechar com isso, todos os répteis, todos os mamíferos, todas as aves do planeta sonham. Somos 500 bilhão de sonhadores. E é justamente isso aí que está em jogo. É o futuro, é o direito desse planeta continuar sonhando. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo, ótimo. Uma coisinha, para quem quiser conferir mais informações, eu tenho um canal no YouTube, blog, fanpage, etc. O nome disso tudo é O que você faria se soubesse o que eu sei. Fica o convite para todo mundo para dar uma conferida, tá bom? Forte abraço. Sim, mais para dar as perguntas e depois no desfecho, professor, a gente vai ter essa oportunidade para você falar um pouco mais disso também, dessa soubesse o que eu sei, o que você faria, isso é... Vários cientistas usam esse mote, né, essa questão, né? Mas, enfim, vamos, para dar segmento na conversa, eu gostaria de também reiterar uma fala importante, porque, assim, o professor, a Raíssa e o professor já falaram um pouco da passagem, né, explicaram um pouco o que é, de onde veio, né, acho interessante, acho que a redundância, ela é importante, né, em ciência do clima, acho que é muito importante sempre redundar e mostrar a visão de cada área dentro do aquecimento global do efeito estufa. Então, não se permite, pode se permitir, viu, doutora, de novo, se tiver que mostrar de novo o efeito estufa, o desenho do aquecimento da Terra, da necessidade, não corte os slides, não, fiquem à vontade, que é sempre essa repetição, comunicação é repetição também. E uma questão que eu quero colocar, agradecer aí o Movimento Católico Global pelo Clima, que sem o movimento e na figura do Igor Bastos, que é o coordenador para a língua portuguesa do Movimento Católico Global pelo Clima, que é um movimento que todos e todas deviam conhecer mais, se passar por um processo de animador Laudato Si, que se não fosse o movimento também a gente não teria acesso à plataforma Zoom, não dessa forma, com o YouTube também live. Queria agradecer o Igor aí, ao vivo aí, muita paz, muito bem, meu irmão, obrigado mais uma vez aí, e sigam também as redes sociais aí do Global Catholic Climate Movement, que redes de todas as linguagens, tem um público aí de outras línguas no YouTube, graças a todos, a toda, conosco aqui em Brasil, muita graça, então assim, agradecemos a todos, a todas que estão aí, muito obrigado, professor, agora com você, mais ou menos 15, 20 minutos, ficou escasso, mas aí depois a gente vai fazer a roda de perguntas. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer, ao mesmo tempo que eu já estou agradecendo ao Sérgio Matos, aí o secretário-geral do encontro, dizer que para mim é uma honra participar desse fórum, desse debate, saudar os colegas que estão nos ouvindo aí no YouTube, e saudar também, né, em nome do Sérgio, todos os palestrantes e debatedores, em especial ao Alexandre, porque somos colegas, né, o Alexandre, professor da UFC,
e dizer, né, da gratidão que eu sinto de estarmos juntos aqui debatendo esse assunto e da gente poder mostrar um pouco do que a gente vem fazendo dentro desse tema, que é a questão das mudanças climáticas no Nordeste do Brasil, a quantificação das mudanças climáticas, as previsões futuras, o estudo que a gente tem fazendo para o Nordeste, especialmente para Pernambuco. Então, eu vou colocar aqui vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou sair aqui um pouco para mostrar para vocês alguns slides que a gente trouxe. Espero aqui conseguir colocar isso. Vocês estão vendo aí? Aí eu vou botar na tela. Sim, só parte do F5 aí, aumenta e a gente... Aqui eu vou... Então, vocês estão me vendo e me ouvindo e vendo aí a minha apresentação, né? Sim. Então, eu fiz aqui, né? Fiz um conjunto de slides para mostrar para vocês e faço uma breve correlação entre o que nós já observamos aqui em Pernambuco, uma correlação com essa questão da saúde e implicações vamos dizer assim, né, dos impactos das mudanças climáticas na saúde, não na saúde humana apenas, mas na saúde dos ecossistemas e do meio ambiente. Então, eu gostei muito das falas iniciais, tanto da Raíssa quanto do Alexandre, porque eles explicaram de uma forma muito didática o que está acontecendo, então isso facilita muito a minha apresentação aqui, o meu colóquio. Porque eu não trouxe, viu, Sérgio, eu não trouxe figurinhas, trouxe mais algumas questões globais, lógico, para poder a gente contextualizar as nossas pesquisas que já estamos fazendo em 2010. Então, na realidade, né, todos mostraram aí, falaram que é o aquecimento global, o Alexandre colocou aí muitas informações, né, altamente relevantes, né, a Raíssa também, e dizendo aqui que a nossa premissa, a premissa do que nós vamos falar é isso, né, o aquecimento global é, sim, causado por atividades humanas, ou seja, esse aquecimento global que estamos vivendo dos últimos 200 ou 300 anos para cá, né, e já provocou o aumento, como o Alexandre disse, de mais de 1 grau, 1,2 graus, né, na temperatura média global. É interessante, a gente, quando fala média global, a gente pensa que é um grau, assim, como se a média traduzisse, eu digo assim, a gente tem a tendência de pensar que é 1 grau apenas, né? E aí eu vou mostrar que não é só 1 grau apenas. Quando a gente faz, vamos dizer assim, quando a gente desce o olhar para o local, a gente vai ver que esse aumento é muito maior, né? Aí eu vou mostrar para vocês. E as regiões mais vulneráveis, no caso do Brasil, né? Eu estou mostrando aqui com essa figura, que é esse retângulo aqui, ele está meio desfocado, mas toda essa área desse retângulo que pega a região nordeste do Brasil e a região norte do Nordeste, ou norte do Brasil, são áreas mais vulneráveis, né? Isso é uma fonte, é o Instituto Meteorológico da Suíça, mostrando que essas áreas são hotspot do clima, ou seja, extremamente vulneráveis, e que nós já estamos com esses processos, vamos dizer assim, os processos de mudanças climáticas, eles já estão ocorrendo. Eles não vão ocorrer ainda, eles já estão ocorrendo. E a gente teve a gratidão, né, e teve um esforço de publicar esses resultados nos Estados Unidos, num artigo que a gente publicou em 2015, depois que eu defendi a minha tese de doutorado, que foi sobre mudanças climáticas no Nordeste e em Pernambuco. E aí, só para conceito também, para contextualizar, mostrando que a Terra toda está aquecendo, esse é o mapa da NOAA, né, que mostra que há uma tendência até para o final do século XXI, né, de toda essa faixa, não só a faixa equatorial, né, essa que está em vermelho, a tendência do aumento e podemos chegar a uma temperatura média de 40 graus, né? Então, por tudo que o Alexandre falou, então a gente já sabe das consequências, não é,
desastrosas de um aumento maior ou superior a 1,5 graus, né? A 1,5 graus Celsius, e um extremo seria 2 graus Celsius. Aí eu chego aqui com uma figura que mostra a evolução das temperaturas em Vitória de Santo Antão. Aqui pertinho, né, do Recife, é menos de 100 quilômetros, né, 70 quilômetros aproximadamente, mostrando essas 3 curvas, mostram aí a temperatura mínima, média e máxima, num período de 50 anos, aqui em Vitória de Santo Antão, mostrando que houve um aumento sistemático das 3 temperaturas, tanto da mínima, quanto da média, quanto da máxima. E a evolução da temperatura máxima chegou a superar 3,5 graus. Então, é como eu falei para vocês, enquanto a gente vê que a média fala 1 grau, 1,1, tem locais que já atingiram 3 graus, 4 graus, e no caso de Araripina, onde a gente também fez um estudo de detecção dos sinais das mudanças climáticas, no local, in loco, a gente já vê praticamente 5 graus, ou 1 grau por década, nas temperaturas médias do ar e máximas de Araripina, né, aqui em Pernambuco, ali na Chapada do Araripe. E uma outra questão são os eventos extremos, também, lembrando o Alexandre aí e a Raíssa, e eles falaram de uma maneira bem global, eu venho mostrando para vocês o que está ocorrendo localmente. As nossas secas estão aumentando, não é, sistematicamente, desde o século XVII até o século XXI. Vocês podem ver aqui que essas linhas, no século XVI, a gente chegava aqui a ter praticamente, né, 12 episódios de El Niño, aqui no século XIX. Então, aqui já no século XX já temos o dobro, e aqui no século XXI, já até 2016, nós já tínhamos praticamente 50% do que ocorreu em 100 anos no século passado. Esse é um outro mapa também que a gente usa muito para contextualizar qual é o impacto do aumento da temperatura. Só vai aumentar o calor? Será que é só isso? Aí a gente resolve com outras questões, climatizando, vamos dizer assim, os ambientes. Mas não é isso. Na realidade, como o Alexandre, que é físico, né, pode explicar muito melhor do que eu, mas eu vou aqui explicar. O que essa figura está mostrando é que nós estamos perdendo água no solo. Nos locais onde a gente fez as observações e os estudos e a detecção, é sistemático esse resultado. Então, todos os locais onde a gente estudou e a gente verificou o balanço hídrico, a gente viu que há uma tendência de redução, ou seja, os nossos solos estão perdendo a capacidade de reter água nos últimos 50 anos. E esse é um balanço de chuva por região, né, do Brasil. Então, alguém falou sobre hidrelétricas, da energia elétrica, né, foi a Raíssa que falou. Aí eu mostro esse mapa para a gente contextualizar essas falas, porque quando a gente fala de energia elétrica no Brasil, praticamente a gente está falando de hidrelétrica, não é? Então, a hidrelétrica é movido, né, como diz, a hidrelétrica é movido a água. Então, basta a gente imaginar, não é, que nós estamos perdendo chuva com o tempo, volume de chuva com o tempo. E esse mapa conta essa história. A região norte e nordeste do Brasil tem um déficit negativo de chuva, né, nas últimas décadas, de 5 metros cúbicos de chuva por metro quadrado. Essa chuva deixou de cair. Então, é uma tendência que se apresenta hoje, principalmente nas regiões norte e nordeste. Todas as regiões do Brasil apresentam essa tendência, menos a região sul. Mas a região norte e nordeste apresenta os índices mais altos, ou seja, a chuva deixou de cair e há uma tendência que ela continue a deixar de cair. Ou seja, esse déficit está aumentando. Em termos gerais, para a gente falar, né, desses sinais, e não avançar muito no tempo, porque 20 minutos é muito pouco mesmo, o que a gente encontrou nos últimos 30 anos? As áreas do semiárido já estão se tornando áridas, elas não vão se tornar áridas, porque o nosso ciclo hidrológico mudou, e a minha pesquisa mostrou isso. Eu poderia mostrar outras figuras e outros gráficos, mas o tempo não permite, e a gente vai honrar esse tempo. As temperaturas máximas e mínimas em todos os pontos que a gente estudou estão aumentando. Em alguns locais, por exemplo, de Pernambuco, a gente tem também as temperaturas mínimas diminuindo. Isso são sinais de regiões que estão em processo de desertificação ou aridização, ou seja, se tornando áridas por causa da mudança do clima.
E aí a gente não confundir com a desertificação causada pelo humano. Então, nós temos, na realidade, as duas coisas. Nós temos uma ação do uso da terra, que potencializa esse efeito, e tem o clima causando a sua própria aridificação ou desertificação, como queira. A gente tem essa diminuição da disponibilidade de água e agravado pela diminuição da chuva, pela tendência de redução das chuvas no Nordeste do Brasil, como eu falei para vocês, e na região Norte do Brasil. O aumento da evapotranspiração é uma consequência do aumento da temperatura do ar. Então, quando a gente fala, está aumentando a temperatura, então, está aumentando a temperatura, então os nossos corpos d'água vão evaporar mais rapidamente, né? Está chovendo menos nas cabeceiras dos rios, isso tem um trabalho da Science recentemente que saiu publicado essa semana, com informações altamente importantes e significativas, mostrando que 2/3 da população mundial já está vivendo sob pressão de escassez hídrica, né? Pelo menos uma vez por ano. Então, isso é muito grave, com a tendência de aumentar, né? E o aumento dos eventos extremos. Aqui, no caso do Nordeste do Brasil e de Pernambuco, é o aumento da ocorrência das secas severas, enchentes e cheias. A gente também tem observado que a chuva, né, ela tem se concentrado em poucos dias. Essa chuva se concentrada em poucos dias, ela tem uma dificuldade de infiltrar no solo. Então, o que acontece? O solo vai ficando mais seco, mesmo quando tem uma chuva, como a gente observou esse ano, chuva de 150 milímetros em menos de 12 horas. Então, isso gera um problema, não é, fora os impactos que tem, não é, do ponto de vista social e econômico. E em termos de pandemia, como é que a gente pode cruzar essas informações? Então, é como também, né, já foi falado aí, o desmatamento da floresta, ele destrói os habitats, né, dos seres que habitam a floresta. Existe uma perda de biodiversidade e destruição dos ecossistemas atualmente sem precedentes. E o que a gente tem visto, por exemplo, na nossa Caatinga, né? A Caatinga tem perdido a área, como a Amazônia tem também. Assim, a gente praticamente perdeu quase 50% da nossa biodiversidade. É como se a gente estivesse queimando uma biblioteca inteira antes de ler os livros, né? Então, isso é muito assustador. E como o Alexandre falou, o estilo de vida é preciso ser discutido, né? Porque há um aumento do consumo da proteína animal. Então, inclusive, se vincula esse fator do aumento do consumo de proteína animal lá na China com o surgimento do coronavírus. Então, ele está intrinsecamente ligado, ou seja, então, nós estamos, né, aí vivendo uma série de consequências em cadeia que a gente não tem noção do tamanho e da complexidade do problema. A monocultura é outro problema gravíssimo, como você mesmo tocou aí, não é? A quantidade de terra que se desmata para fazer, por exemplo, plantios de soja, para aquela soja alimentar o boi, é uma coisa que tem crescido muito dentro da Amazônia, e não só na Amazônia, aqui no Nordeste do Brasil, avançado pelo Piauí, né, no Maranhão, e assim sucessivamente, as áreas mais ricas, né, de biodiversidade, de floresta e de água, principalmente. Então, os nossos rios vão secar. As pessoas falam assim, não, Francis, mas esse ano choveu tanto, olha, a calha do rio aumentou, do Rio São Francisco. Mas, do mesmo jeito que ela aumentou, ela baixa rapidamente, porque a quantidade de energia que tem no sistema é muito grande. E, ainda assim, nossos rios estão desprotegidos, sem a sua mata ciliar, não é? E totalmente assoreados. Então, assim, quando a água chega, ela evapora com a mesma velocidade que chegou. E existe, inclusive, eu assisti um colóquio do Carlos Nobre, né? Já existem discussões, assim, onde o próprio Carlos falou, assim, já existem tendências da próxima epidemia, por causa de todos esses problemas que nós estamos falando aqui, ocorrer na América do Sul. E não a gente já tem, vamos dizer assim, esses elementos já, não é, que podem proporcionar o surgimento de uma nova pandemia aqui na América do Sul, que é o caso do desmatamento, não é, da região norte do Brasil e da região centro-oeste também, do Cerrado. E para isso a
a gente está trabalhando uma solução de adaptação e mitigação. Então, o que eu estou trazendo a vocês para aqui é uma solução que a gente pensou diante desse problema. Porque de tanto falar desse problema, né, eu fui sempre provocada a saber qual era a solução. Então, nós montamos uma solução aqui no semiárido do Nordeste do Brasil, em Pernambuco, no município de Ibimirim, onde é um dos municípios com menor IDH, não é, do estado de Pernambuco, onde a precipitação é extremamente pequena e está reduzindo. Então, a precipitação por exemplo, lá de Ibimirim, não é em torno de 400 a 500 milímetros por ano, e a gente, vamos dizer assim, a taxa de evaporação e de evapotranspiração é extremamente alta. Num ano, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, a gente poderia considerar 3.000 milímetros, seria 3 milímetros por dia. Então, a gente tem um déficit hídrico assim acumulado que a gente precisa repor, vamos dizer assim, as matas que vão permitir o controle desses microclimas. Então, o que a gente pensou é um novo modelo que se vale de restaurar a caatinga e, dentro da caatinga, produzir alimentos orgânicos e preservar a água, porque o bioma sabe lidar com essa inteligência. O bioma passou milhares de anos para entender e se adaptar a esse clima, que a gente esquece, né? A gente vê tudo com a cabeça do homem, mas a gente esquece que a natureza e algumas plantas chegaram muito antes de nós. Então, outra coisa que a gente também tem trabalhado é sobre a energia fotovoltaica distribuída. Não tem como uma região como o Nordeste do Brasil e particularmente outras áreas, né, também do mundo, se valer de combustíveis fósseis, porque a energia solar só tende a aumentar o seu potencial dentro dos cenários de mudanças climáticas. E a gente não pode falar de caatinga restaurada, nem de uma mudança na matriz energética que possa gerar riqueza e inclusão social, sem falar em educação. Então, a gente precisa aprender a conviver com a natureza, a se ver como natureza. Né? Eu estudei filosofia, terminei um curso de pós-graduação em filosofia, e se abriu um mundo. Eu acho que a gente não se vê como natureza, a gente se vê separado da natureza. A gente precisa corrigir, parar de querer corrigir a natureza e se ver como natureza para aprender com a natureza. Então, o que a gente tem é um modelo de tecnologia, a que eu chamo de agrovoltaica, é uma nova forma de fazer agricultura, não é? É uma nova maneira de fazer agricultura, uma agricultura de baixo carbono, que se integra ao meio ambiente, que está totalmente integrada de forma sinérgica e harmônica com o meio. Então, a gente integra esses métodos para garantir a segurança alimentar, hídrica e energética no convívio harmônico com os biomas, fazendo frente às alterações do clima. Ou seja, um novo paradigma socioeconômico que a gente traz. E, dentro disso, a gente vislumbra a eficiência na produção de alimentos, de energia elétrica e água, e a produção de alimentos orgânicos, num sistema de aquaponia, que é um sistema circular, não é? Onde os próprios peixes, através da matéria orgânica dos peixes na água, vão fertirrigar as plantas, que vão se desenvolver com esse fertilizante natural, vai filtrar a água e devolver novamente para os peixes. Então, é isso que a gente está fazendo lá no semiárido, e vou mostrar para vocês aqui a nossa primeira colheita, que foi feita no começo do ano passado, pelos alunos da Escola Certa, é uma escola de agroecologia, onde a gente implantou esse protótipo, está funcionando lá e alimentando o restaurante da escola. A gente também traz uma proposta para a água, porque a gente, não é a segurança hídrica. Como é que a gente garante a segurança hídrica no semiárido que está ficando mais seco? Com uma tendência de potencializar o sol e diminuir a chuva. É o reuso e o tratamento de água. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas o que eu destaco aqui para vocês é que é possível, com um sistema pequeno, é o que a gente está fazendo lá na escola, a gente produzir mais de 10 mil litros de água tratada por dia. Aliás, o nosso sistema tem potencial para produzir água tratada por dia. No nosso caso, a gente pega essa água, né, e desvia para um pomar. Então, a gente está irrigando, a gente está produzindo aqui água contaminada, a gente deixa de produzir de jogar água contaminada no rio e no solo, e passa a utilizar essa água
na irrigação de um plantio de forma ecológica. Isso são os números da nossa primeira colheita, eu já estou acabando, não é? E aqui depois a gente pode discutir esses números, ou seja, é possível, numa unidade do nosso projeto, o projeto Ecolume, gerar riqueza e renda para uma família de 5 pessoas, com um investimento muito pequeno. E, para isso, a gente também, né, dentro desse contexto de reconhecer o valor do bioma, e no caso nosso do bioma Caatinga, a gente também tem uma ação dentro do projeto, que é a produção de mudas, ou seja, capacitar o agricultor e os jovens a aprenderem como é que faz uma muda de umbu, que não é uma coisa simples, parece simples, mas não é. E o ano passado a gente produziu 1.000 mudas e plantou 1.000 mudas, e essas mudas estão crescendo aí numa reserva florestal lá em Afogados da Engazeira, já estão com quase 13 metros de altura. O nosso projeto está dentro do... Só um minuto, por gente. A gente precisa concluir a sua apresentação, porque senão a gente vai escorregar muito do tempo. Eu já deixei pouco assim. Quanto tempo eu tenho aí? Eu já passei os 15 minutos? Estourou. Eu deixei porque eu não queria cortar os projetos, igual eu fiz com a Raíssa. Então, acho que vamos passar para as perguntas, até a conclusão. Mas você me dá só um minuto para eu concluir, porque, tá bom, né? Beleza. Ah, então, eu só ia falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas, enfim, eu deixo essa mensagem, né, que nós devemos adotar o princípio da precaução e o imperativo da adaptação quanto antes. Ainda é possível a gente evitar essa ruptura dos 2 graus ou de 1,5 grau, evitando as pandemias e outras consequências. Então, novos modelos econômicos sob uma nova perspectiva que não seja de mercado, mas a do bem comum colaborativo. Obrigada. Muito obrigado, Francis. Desculpa, sim, é que esse assunto é um tema que eu fiz perguntas aqui, mas eu não posso fazer as minhas, então mas eu queria passar assim rapidamente. Eu vou a primeira falar um pouco da equipe aí que é por esse encontro. Não é um encontro que acontece com o Samuel aqui da Diocese, da Comissão Socioambiental de São José dos Campos somente. É uma organização, né, de todo como eu falei no início, né, da própria CNBB, né, presidida aí por Dom Roberto. Então, tem aí pessoas de várias dioceses, vou citar algumas aqui, dioceses que são da organização, Arquidiocese do Rio de Janeiro, Arquidiocese de São Paulo, do Campo Limpo, Arquidiocese de Santos também, pessoal do Maranhão, de São Luís, Diocese de Campos do Goytacazes, do Rio de Janeiro. Então, assim, todas essa organização foram feitas à mão de várias pessoas. Então, hoje aqui com a gente na equipe, para falar um pouco agora das perguntas, está o Rodrigo, lá da Arquidiocese de Olinda e Recife. Tinha esquecido do Rodrigo, mas queria que ele fale um pouco aí, representado aí pelo pessoal de Recife, a República do Recife hoje aí, em peso. O Sérgio Matos, que é lá de São Luís do Maranhão também, Sérgio aí está chegando com a gente, e o Ângelo, que é o secretário, faz isso tudo acontecer junto aí lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas eu queria puxar a palavra com a Raíssa, para começar e depois dar a sequência. Eu queria que a Raíssa se estendesse, porque as ações que ela colocou, eu peguei aqui rapidamente. Eu queria que a Raíssa falasse um pouco mais de política pública, porque eu acredito que as ações de projetos e arranjos nas comunidades, que passaram um pouco aqui, são meio importantes. Mas como que a gente faz essa ponte de política pública para climate change, para mudança climática, dentro daquele limite, principalmente que o Alexandre colocou, de 1,5, Acordo de Paris, que é algo que a gente precisa falar mais vezes nessas comunidades, para todo mundo entender o que é o acordo. O que você tem a dizer sobre isso? Legal, Samuel, obrigada. A gente está num momento, assim, complicado em relação à política pública, né, climática, porque existe uma desarticulação no nível federal, assim, digamos, não existe apoio político para essa pauta, né, no nível federal. E, assim, de modo simples, essa discussão ela vem desde as Nações Unidas, né, existe um regime que congrega, né, todos os países
e aí cada país ali decide, fala, enfim, sua ambição, e aí aquela ambição ela é traduzida numa política pública no Brasil. A gente tem uma coisa chamada Política Nacional de Mudança Climática, no Brasil, no nível federal, mas a verdade é que isso não está sendo implementado, não tem dinheiro, né? Os seus principais pilares, vamos colocar, até pegando na minha apresentação, que era a política de redução, de combate ao desmatamento. Essa política, ela tá, falei, né, a gente vai bater recorde de desmatamento, né, assim, existe um papel importantíssimo do poder público, porque tem coisa, por exemplo, o desmatamento, que é crime, né, tem outras coisas que você pode atuar para, por exemplo, educar, novas práticas de manejo, para que, né, não seja usada a queimada e tal. Então, o que eu quero dizer? Está complicado falar de política pública climática a nível federal. Então, assim, pelo posicionamento do governo, seja porque ele poderia simplesmente considerar o governo, né, considerar uma pauta não prioritária, mas esse governo, ele vai além, ele joga contra, então é mais complicado ainda, ele nega a existência do fenômeno e ele retira as pessoas, não tem departamento de mudança climática no Ministério do Meio Ambiente, não tem dinheiro, eles cortaram todas as fontes de financiamento, então você vai para um cenário que fica muito crítico, você não consegue trabalhar isso no nível federal, então, nível estadual e nível municipal é importantíssimo, né? Então, assim, os governadores e os prefeitos, eles têm, eles têm um protagonismo, eles podem definir os seus planos, né? Então, em teoria, quando você está trabalhando no mundo de vamos implementar a Política Nacional de Mudança Climática brasileira, você traz essa, digamos, esse direcionamento do governo federal, né? E aí você vai cascadiano, né? Esse é o ideal, né? Só que agora a gente está no momento de chamar, de fato, né? Os prefeitos, os governadores, para que eles olhem para os seus territórios, entendam as características dos seus territórios, né? Em relação à mudança climática. É aquela pergunta que eu fiz. O que aquele território contribui para a mudança climática? Se é o desmatamento, a pergunta é, o que o governador está fazendo para combater o desmatamento, né? Então, assim, nesse cenário, a gente fala muito isso, assim, a gente não tem uma governança climática, né? Um cenário em que você não tem uma governança climática, trabalhar no nível estadual e municipal, cobrando o poder público, expor o que está acontecendo, né? Como a colega, eu perdi, cadê ela? A colega que acabou de falar. Francis, né? Expor o que já está acontecendo é importantíssimo. Então, assim, tem lugares que a gente vai estar falando assim, parem de derrubar a floresta, lá como é derrubar a caatinga, mas lá é mais importante ainda, porque você tem que atuar nos impactos que já existem. Então, lá o papo não é nem só o que a gente faz para a gente não chegar no aquecimento, como é que a gente não contribui tanto para o aquecimento global? Lá é assim, como é que a gente tenta amenizar os efeitos do que já está posto, né? Então, assim, a sociedade civil, né, os movimentos sociais, e a importância desse movimento da Igreja Católica é fundamental, de cobrar, né, e de procurar diálogo onde existe, né, porque a gente tem essa impressão de que a coisa está muito ruim, mas eu acredito em isso, de encontrar, de tentar e dialogar, né, acho que a tentativa e buscar entender, eu diria isso, é um momento que não é um momento que a gente viveu na última década, né, então, assim, a gente tinha um momento mais, digamos assim, o Brasil era liderança, né, nesse campo. A gente era liderança na implementação de políticas relacionadas à mudança climática, política relacionada aos direitos dos indígenas, política de proteção de floresta em propriedade privada, ciência do clima, a gente continua sendo, né, em relação à ciência, apesar do apoio. Então, a gente não está numa situação muito, assim, como é que eu vou dizer assim, muito otimista, mas eu diria que esse papel dos estados e municípios pode ser levantado, em especial em relação ao combate ao desmatamento, né, a observância assim, a proteção, né, dos mais vulneráveis, o conflito no campo está aumentando, a violência está aumentando, a gente sabe disso, né, então essas pessoas têm que ter atenção, e a gente não pode, como é que eu vou dizer assim, a gente sente, eu não sei se vocês aí, eu estou compartilhando, essa ausência do Estado e a gente está vendo uma crise muito forte, né? Mas a gente não pode deixar de lado o nosso papel cidadão de cobrar o governo. A gente paga imposto, a gente está aqui, a gente é brasileiro, sabe? Então, tem um papel de chegar nesse governante, né? No nível estadual e municipal, acho muito importante. Legal. Raíssa, eu vou passar aqui para o Rodrigo, mas antes eu queria falar, o Papa traduz isso que você falou, do que a gente precisa fazer com tudo isso, né? Não vou nem falar sobre o que está acontecendo, porque eu acho que todo mundo está aqui. A igreja de saída, né? O encontro aqui faz parte dessa igreja de saída, que não é só a igreja de adoração e rito, que é muito importante,
mas que é a igreja que olha, e o grito da terra é o grito dos pobres, né? Que é o grande chamado. Então, Rodrigo, dá sequência aí nas perguntas que temos aí no chat, no YouTube. Vamos lá. Estão me escutando? Tá tranquilo? Sim. Pronto, então vamos lá. Tiveram muitas perguntas. Primeiro eu quero saudar a mesa, né? Samuel, tá muito massa aí a sua apresentação. Doutora Francis, doutor Alexandre, doutora Raíssa, estão de parabéns aí. Foi muito boa a apresentação de vocês. Levantaram aqui muitas questões, tá? Então Rodrigo, vamos lá. Querido. Rodrigo, Ângelo, abre a imagem. Abre a imagem. Beleza, eu queria fazer um radialista aqui, cara, mas já que você quer que apareça, minha beleza aí, eu sei. Saudação a todos que estão em casa, né? Também. E a licença para entrar na casa de vocês, tá certo? Vamos lá. A primeira pergunta, a gente tem aqui uma série de perguntas, vou fazer umas 3, viu, Samuel? Para a gente seguir. Então, a primeira pergunta é um aprofundamento do que Raíssa acabou de colocar um pouco agora, né? De como falar, como levantar essas questões no município. Essas questões da mudança climática, né? Uma realidade mais próxima. Quem fez essa pergunta foi o Éder, de Belém do Pará. O Ângelo também pediu, grande Ângelo está aí com a gente, aqui do Rio de Janeiro. Ele pede para a Raíssa falar também um pouco mais sobre o projeto dela das mulheres, né? Que envolve as mulheres. O Agmar, de Jacarepaguá, ele fala, o transporte como modal elétrico gera produção de ozônio? É uma pergunta, né? Se a resposta for sim, qual o impacto negativo para o planeta? A substituição da carne por outro alimento seria possível para suprir as necessidades do planeta? Haveria algum impacto negativo por isso? Essas aí são Agmar, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Posso fazer mais uma, Samuel? Aí eu vou ficar faltando somente 2 aí para a gente deixar para uma próxima, porque o tempo está correndo, né? Sim, está correndo. Vamos lá. Antônia Valdelice, de Poá, São Paulo. Como podemos, no primeiro momento, fazer para construir um novo comportamento de consumo e necessidade? E dentro da igreja, há uma resistência por parte dos fiéis conservadores para discutir essas questões ambientais. Então, como fazer isso? Né? Então, essas foram as questões. Tá certo? Sim. Ainda tem mais 2 aqui, pelo menos. Ainda não chegou mais nenhuma. Tem mais 2 aqui para depois a gente fazer. Acho que era bom. O professor Alexandre acho que anotou alguma coisa aí, se ele quiser começar. E depois eu queria passar para a França também, para a gente fazer democraticamente todos. Porque o assunto política pública vai voltar várias vezes, né? Então, porque tem questão do transporte, né, mobilidade, né, perguntas aí que o professor também colocou, e tem a questão, acho que a França também pode falar da questão. A questão da alimentação, né, essa troca da alimentação. Isso. Que a professora mostrou muito bem o projeto aí da horta, do projeto Ecolume lá, do Umbu, acho muito interessante. Então, essa palavra para o Alexandre. Bom, aproveitar, eu estava correndo contra o tempo, aí não dava nem para eu falar da alegria de estar vendo a Francis aqui, compartilhando esse espaço. Né? Muito feliz de te ver, querida. E ver o nome aqui do Sebastião também, outra pessoa querida. Enfim, os abraços são virtuais, mas né, são calorosos assim mesmo. Deixa eu tocar aqui em alguns pontos. Primeiro, o da carne. Não é só uma questão de que é possível, é absolutamente necessário. Né? Eu simplesmente estou já num processo de vários anos de redução gradativa do consumo de proteína animal. A primeira coisa que eu aboli, obviamente, foi carne de ruminante. Né? Importante a gente lembrar, o animal ruminante, uma fofura, amo, né? Inclusive por isso mesmo é bom a gente pensar no tamanho da crueldade que é o abate e a exploração dessas criaturas maravilhosas e lindas. O ruminante, quando ele fica, né,
no nham ali, a comida está fermentando. E aí volta para dentro, volta para fora. E nessa história de fermentar, produz metano, né? Parte sai por trás, boa parte, no entanto, sai pela boca mesmo. Mas aí perde a piada, né, Raíssa? O pum é mais engraçado do que o arroto, né? Mas, enfim, é crucial. O povo não esquece. Pois é, e cortar metano tem um impacto imediato. O metano, ele é o gás de efeito estufa de emissão antrópica que fica menos tempo na atmosfera. Então, se a gente elimina, a gente ganha curto prazo. A outra coisa se a gente elimina os enormes rebanhos e a grande quantidade de terra demandada para ração, a gente livra a terra para fazer duas coisas cruciais. Aliás, três coisas. Uma expandir a produção de alimento usando uma dieta à base de plantas, que é muito mais eficiente. Com muito menos terra, você produz muito mais proteína e caloria. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você deixa recuperar, refloresta, e aí você sequestra carbono. E terceiro, porque assim, a gente não quer desligar a luz, né? A gente não quer, a gente precisa de energia para o hospital, né? Para cuidar das pessoas no caso de uma pandemia. A gente quer energia para segurar a internet, para a gente manter as interações, mesmo evitando os voos, né? E a queima de querosene de aviação. A gente quer continuar interagindo. A gente precisa de educação, a gente precisa de um monte de coisa. E precisa, portanto, de energia. Parte dessa energia pode vir de biomassa. Então, sim, a gente pode destinar essa enorme área que hoje é destinada à produção de proteína animal para outros fins, né? E tem um efeito rápido, imediato nisso aí. Segundo, sobre a questão dos transportes. Eu vou logo falar dos transportes e do município, né? Professor, só peço para ser breve, porque a gente está assim, na sequência, tem às 18 horas um encontro aqui sobre educação ambiental, então a gente está na correria. Ok, vamos. Primeiro, eu imagino que não fosse emissão de ozônio, mas emissão de CO2, porque, assim, ok, tem ozônio gerado por conta dos motores a combustão, mas é outro processo aí. As emissões de CO2 podem acontecer no transporte eletrificado se a fonte de energia for suja. Então, assim, não adianta, de fato, você trocar o ônibus a diesel ou o carro particular por um metrô se a energia vem da termoelétrica a carvão. Não é isso, né? A gente está falando de uma transformação que é toda conectada. Eletrifica o transporte, diminui a quantidade de automóveis, incentiva a locomoção ativa, mas troca também a fonte de energia lá na ponta. E essa é uma das coisas que, assim, transporte é algo que está mais na alçada do município. Solarização, essa é uma coisa que eu queria fazer uma provocação no bom sentido, né? A todas as paróquias, o pessoal que está ouvindo a gente, vamos trabalhar com energia solar no teto das igrejas, das casas paroquiais, né? Vamos incentivar as comunidades rurais a fazer o uso, né, da energia, como a França mostrou lindamente. Eu fiquei emocionado com aqueles projetos. E vamos mostrar, na escala dos municípios, que verde é bom. Verde, inclusive, gera emprego rapidamente, muito mais do que as fontes sujas, né? E incentivar os programas completos de horta urbana, né, de agricultura periurbana, de plantio de árvores, de preservação das áreas verdes, de reordenamento do transporte, enfim, dá para fazer muita coisa na escala do município, tá bom? Legal. Muito bom. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Agora, para completar aí, a Francis também pegou alguma das questões, principalmente nessa questão de alimentação, ou outra que você queira comentar aí, professora? Não, eu vou fazer, já que o tempo é muito curto, né? Curtíssimo. Curtíssimo. Essa questão da alimentação, ela não se resume à alimentação propriamente dita, mas a segurança alimentar, que é um conceito bem abrangente, né? E pega exatamente aqueles objetivos que eu não pude mostrar lá, de desenvolvimento sustentável. Fala agora sobre os 17 objetivos do ODS. Isso é muito importante. Porque é isso que a gente procura pautar, é um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico, ou econômico, como queiram, né?
os economistas. Então, nossa, aqui quando é compartilhar a tela, eu já esqueci aqui. Então, eu, na minha opinião, eu acho que temos nós temos que pensar na ação macropolítica, né? Esse é um ponto, e na micropolítica. Eu separei nesse sentido, né? Das ações. Então, vocês preferem que eu bote a tela cheia? Então, como é que a gente... Vocês estão vendo? Agora sumiu aqui. Não. Ixi. E agora? Mas... Não apareceu não, viu? Acho que agora apareceu. Aqui eu acho que o quadrinho está interrompendo alguns objetivos. Mas, enfim, deixa eu me adiantar aqui. Então, eu dividi aqui quais são as ações. Eu dividi na esfera macropolítica, não é? Que seria essa esfera de combate às mudanças climáticas. Aí, quando a gente fala assim, a gente tem que ter esses macroprogramas, né? E aí foi bem falado, na esfera, você precisa ter na esfera federal, né? Na esfera regional, e na esfera estadual e na esfera municipal, porque a mudança climática acontece nas cidades e na zona rural, obviamente, mas é ali que acontece, é no local, né? Então, você precisa ter ações voltadas para essas políticas públicas que possam fazer a adaptação e propor políticas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. É o caso de Pernambuco, já tem sua lei e a sua política pronto. Então, a gente tem um fórum onde a gente discute essas questões, né? Então, já existe toda uma política voltada para fazer a mitigação e parte da adaptação. E, nesse sentido, os municípios precisam começar a se prepararem para isso. Então, na cidade do Recife, é uma cidade que tem sua política e seu plano. Então, o prefeito aqui já começou, né? A gente também contribui e participa desse fórum. Então, é preciso que os municípios e os estados se preparem para isso com suas políticas e seus planos, né? Então, para isso, aí a gente tem que, dentro da política, focar em algumas questões. Por exemplo, né, como a regulamentação do uso da energia solar. Isso é um fator muito importante. O ano passado, eu e uma professora da universidade e outros colegas, a gente conseguiu uma abertura para levar essa discussão para o Congresso Nacional. A gente fez uma audiência pública onde a gente mostrou que é possível, sim, você ter um sistema de produção fechado, onde você produz energia renovável, energia limpa, utilizando a placa solar, você produz alimentos numa área pequena, ou seja, 24 metros quadrados, você tem uma produção significativa que dá para a família, né, agregar valor a esses produtos, inclusive, você aumenta a eficiência das placas solares pelas plantas, você produz o alimento, a nutrição, proteína animal e vegetal, você usa a menor quantidade de água possível e você está com excedente, como nós estamos lá, de energia. Então, é possível você ter o desenvolvimento espraiado, né, em diversas comunidades, em diversas famílias. Isso no nível, vamos dizer assim, em nível regional e municipal. Então, a gente precisa ter essas políticas públicas bem discutidas e focar nessa questão do bem comum, colaborativo. A gente precisa dizer, o sol é um bem comum, a água é um bem comum, e a gente precisa pensar como é que a gente se desenvolve, erradica a pobreza, a gente trata dessa questão do fome zero, e todas essas questões aqui, dentro dessa perspectiva, né, de um crescimento, mas é um crescimento econômico de uma forma diferenciada, não é? Ele prevê esse crescimento, mas é um crescimento que tem como objetivo democratizar a economia global, não é? Fazer uma economia de compartilhamento para que a sociedade seja mais ecologicamente sustentável. Então, já se fala, eu não estou inventando isso, gente. Hoje, os economistas já estão falando disso no mundo, né? É uma economia de compartilhamento de bens colaborativos. Então, sim, é isso que a gente tem mostrado através do Ecolume, e é preciso a gente discutir essa questão da regulamentação do uso da energia solar, que é urgente, porque senão a gente vai ficar aí com o nosso agricultor, não é? Os nossos agricultores sem poder utilizar esse bem comum
dado que as grandes corporações já estão desmatando a caatinga para colocar as grandes e mega usinas solares. Então, acho importante a gente falar também da parte de micropolítica, que seria essa questão de, dentro do indivíduo, fazer essas discussões, essas rodas de conversa referente à potencialização da vida. Então, o que é a vida, né? A gente precisa começar a discutir essa questão da força vital, de como é que a gente se vê, de como é que a gente se vê dentro desse panorama, inclusive vivendo de forma mais harmônica e sustentável. Tá bom, professor, muito obrigado aí, porque o desenvolvimento, essas ODS, elas são bastante amplas. Eu queria agora, não queria mesmo finalizar, viu? Por mim, a gente ficava aqui um tempão ainda, mas eu acho que tem uma questão, tem várias questões, mas tem uma questão para a Raíssa sobre empoderamento feminino, o papel das mulheres. Acho interessante que tem muitas mulheres aí, somente lá, a Mercy aqui, lá de Manaus, José de Manaus, está fazendo bastante questionamento. A gente vai mandar as perguntas aí para vocês. Eu queria que você meio que fizesse isso, já encerrando, aí eu passaria para o Alexandre fazer as considerações finais, professor, e depois a Francis nas considerações finais. Se você puder tirar sua tela aí, Francis, só derrubar, compartilhar. Tá com a palavra aí, Raíssa. Obrigada. Eu acho que esse debate, né, de gênero e mudanças climáticas é uma coisa muito nova aqui no Brasil. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: a gente tem que entender qual que é a população mais vulnerável. A gente não está numa trajetória, a gente está aqui num esforço coletivo, num movimento de ainda evitar um aquecimento global, né, um agravamento do efeito estufa. Mas, assim, a gente tem que olhar para esses segmentos, e as mulheres, né, mulheres pobres, né, e aí você tem as outras intersecções de raça, etnia, etc., como um grupo para ser empoderado e ser ouvido em relação a isso. Eu pergunto assim, como é que a gente não olha, a gente não tem um olhar focado para as mulheres, se a gente sabe que se a gente tiver o agravamento das mudanças climáticas, elas vão sofrer mais. Então, a gente ainda tem, eu acho que um olhar, e isso está cada vez permeando mais, né? Eu pego livros, às vezes, que tem um olhar que fala dos impactos das mudanças climáticas e mal fala do ser humano, né? Fala do impacto no oceano, no isso, naquilo. A gente tem que olhar para isso, né? E a gente tem que olhar para o papel, e eu acho que o melhor ponto para começar isso, é começar com rede de debate, a discussão, a entender melhor esse assunto, a entender o que as mulheres, né, que têm esse lugar de fala, o que elas já sentem, né, quais são esses impactos. Então, eu fico super à disposição da Mercy, né, de conversar mais, de poder contar de grupos que eu sei. Eu vou colocar nos materiais de referência artigos sobre isso. E eu queria só pontuar, tem uma que eu fiquei com muita vontade de responder, que é sobre com o pessoal conservador da igreja. Eu achei super interessante, eu também coloquei lá nos meus materiais de referência, vou mandar para todo mundo, que eu acho que um lugar muito legal de conversar sobre meio ambiente é água. Eu acho a água um lugar muito legal. E a água, e tem a ver com o que a Francis falou, né? A gente já tem uma degradação dos nossos corpos d'água muito grande, né, que inclusive dificulta a retenção da água, tudo aquilo que ela estava falando. Quando você fala da água, muitas vezes as pessoas, assim, teve seca em São Paulo, aí tem seca em Brasília, tem seca no Nordeste, o pessoal não consegue conectar o fato de que a água, a seca, está relacionada com a mudança climática e está relacionada com árvore, é árvore, né, precisa falar de árvore, não é dos tanques, etc. Então, tem um lugar, assim, porque todo mundo bebe água, todo mundo toma banho com água, então é um lugar que mesmo aquelas pessoas, tem uma utilidade da água que ela chama por debate. Tem um documentário lá que chama A Lei da Água, que ela fala sobre a lei florestal, sobre a implementação da lei florestal, e ela pode ser um ponto de partida para uma discussão, sabe, assim, chamar para ver um filme e de repente conversar em cima daquilo e mostrar como o meio ambiente impacta, né, a importância, né, se você não cuidar, né, aquilo ali impacta no dia a dia. Então pode ser fica a dica aí. E para os colegas que estão interessados na parte de municípios, eu também tenho um projeto que eu apoio, que é junto com o Observatório do Clima, que ele vai ter um olhar eu vou colocar nos materiais de referência, mas eu vou deixar aqui o nome da ferramenta é SEG, SEEG, e ela dá tipo inventário de carbono. E isso vai ser feito até o nível municipal. Então, cada município do país vai ter esse seu perfil de emissões. Igual eu mostrei aquele do Brasil, cada município vai ter aquele. E isso é ótimo para você atuar junto com prefeituras, discutir
cobrar ou entender melhor. Então, já tem ferramentas aí, eu vou deixar todas essas referências e também vou deixar uma referência sobre a questão da redução do consumo de carne. Quem quiser aprender mais sobre isso, tem questões relacionadas à saúde que são importantíssimas além do meio ambiente. Legal, obrigado, Raíssa. Valeu, vamos esperar o material. Queria, antes de passar a palavra para o Alexandre, né, nas considerações também, queria falar, depois o Sérgio vai ver se tem algumas questões lá no YouTube, trazer aqui, Sérgio, mas eu queria saudar também a Jaqueline Guerreiro, que vai falar aí na sequência, já está conosco aí, bem-vinda, e segura um pouquinho aí que o assunto está muito bom aqui, e por isso que a gente já atrasou um pouco, mas graças a Deus vamos caminhando aqui, que está chegando. O Sebastião também, obrigado, Sebastião, aí, compreensão, a gente se atrasou, mas daqui a pouco começa o próximo aí, estamos todos ansiosos também. Então, a palavra ao professor Alexandre, e depois meio consideração final, meu professor. Se você quiser falar um pouco de um compilado aí, como a Raíssa fez, falar do material. Ok. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa realmente perceber e disseminar, né, é o senso de urgência, né? A Greta Thunberg tem razão. Aliás, o nome da minha bebê, a Greta, obviamente, não é coincidência, né? A Greta Thunberg diz abertamente, é preciso que nós entendamos que a nossa casa comum, como diz Francisco, está em chamas, né? E o que é que você faz com a casa em chamas, né? Você não dá simplesmente para levar, né, empurrando com a barriga. A gente precisa... para isso, obviamente, tem uma combinação de questões. Eu acho que a Raíssa tocou num ponto fundamental. A gente precisa dialogar a partir de valores comuns, né? A gente não pode ter uma lógica, sabe, arrogante, né, de isolar as pessoas. A gente tem que buscar diálogo a partir dos valores comuns, envolver o máximo as pessoas, mas a gente precisa também de informação, né? E é sobre isso que eu queria falar. Existe uma infodemia além da pandemia, né? Seja a ideia de vender curas milagrosas, né? Seja cloroquina, seja geoengenharia, né? Existe a negação aberta da gravidade dos problemas, seja a pandemia, seja o caos climático, né? E existe toda a difusão de teorias conspiratórias. Para isso, a gente precisa se armar contra. E eu queria reforçar aqui o convite. Eu terminei passando até de dedicar bastante tempo e bastante energia das minhas ações acadêmicas para a divulgação da ciência, né? Para entrar na disputa pela consciência social. E aí a gente tem um blog e um canal do YouTube, além de outras mídias. E aí fica o convite, o pessoal que está aí no YouTube pode já depois procurar, né? Coloca na busca, o que você faria se soubesse o que eu sei? É uma frase de um colega cientista sênior, o James Hansen, né? E que é o que dá o nome ao nosso canal e também ao nosso blog, né? A ideia é justamente essa, é provocar as pessoas para adquirir o conhecimento sobre a crise climática e questionar no sentido, ok, diante disso aqui, o que é que a gente faz, né? Então é isso, fica todo o convite para todo mundo. Tem inclusive uma série de vídeos especial sobre a pandemia e os paralelos e relações com a crise ecológica e a crise climática. É isso, um grande abraço a todo mundo, especialmente aí a minha querida Francis, né? Saudade. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, professor. Valeu. Vou entrar na sequência aí, valeu. Francis? Oi. Só para considerações finais aí, 2 minutos, só para a gente encerrar e dar a palavra aos outros que vão vir na sequência aí. Tá, olha, eu quero primeiro, né, externar minha gratidão de estar nesse fórum, discutindo aí com os amigos, com as amigas, e dizer que a gente tem um projeto que trata dessas questões, né? Então, de fato, nós já estamos tratando dessas questões, né, que é a garantia da segurança hídrica, alimentar e energética, dentro desse contexto das mudanças climáticas. Eu volto a dizer que garantir a segurança alimentar não é apenas um prato de comida, né? Tem todo um conceito, e que o nosso projeto, chamado Projeto Ecolume, tem uma página também, tem Instagram, né? Tem todos esses, tem vídeos também no YouTube, vocês podem acompanhar, podem escrever para mim, né? Se quiserem conhecer a unidade demonstrativa lá em Mimirim, na Escola Certa, acho que o Tião deve estar vendo a gente por aí, Tião
está lá com os alunos, né? Então, foram os próprios alunos que montaram o sistema. Então, vocês podem querer saber ou procurar saber. Fico grata, né, de ter essa oportunidade de mostrar o que a gente propôs e está executando, né? Com algumas, inclusive com algumas ações já em algumas unidades quilombolas aqui perto. Então, a gente já está levando esse projeto, saindo da pedagogia para a praxis, né, lá com os quilombolas, e agradecer e dizer que a gente tem que ter esse engajamento nessas questões macro e micro de políticas, não é, de posicionamentos políticos, e eu vejo assim, essa questão mais macro como uma questão moral, então a gente precisa discutir essas questões, e a parte mais micro como as questões éticas também, né? Então, eu acho que é uma grande discussão que é preciso ser feita, e eu acho que a pastoral pode vai colaborar muito com nós cientistas, que fazemos um esforço hercúleo para divulgar e popularizar a ciência. É isso que a gente tenta fazer e está fazendo. Muito grato. Gratidão também nossa aqui. Obrigado, professora. Obrigado a todos que estiveram aqui. Não, ó, quem fica aí, tá em casa aí, tranquilo, vai pegar uma água, daqui a pouco a gente vai continuar com uma conversa sobre educação ambiental, com a Jaqueline Guerreiro e uma outra colega agora que não me veio o nome, mas eles estão entrando aí. Raíssa, Francis, Alexandre, também vou entrar aí na rede de vocês de alguma forma, LinkedIn, já vi a Raíssa lá. A gente vai falando também por aqui, por outros lugares. Agradeço, porque eu acho que só começou, né? Acho que tem um monte de coisas para fazer aí. Obrigado, professor, obrigado, professoras aí. Raíssa, tchau.